Então, boa tarde a todos. Eu peço licença para quebrar um pouquinho o protocolo. Acho que não é desnecessário o púlpito, a mesa. Na verdade, eu sou a quebra do protocolo em pessoa. Ali a primeira fileira conhece já, né? Enfim, até porque eu acho que... Eu sempre digo que abracei a profissão errada, mas agora que eu já estou aqui, vai assim mesmo, né? Sem protocolo, só quando é estritamente necessário. Mas eu gostaria muito de agradecer o convite ao Dr. Alexandre. É uma honra muito grande estar abrindo um evento. Eu brinquei na minha casa, falei, bom, conferência de abertura quer dizer que eu já estou ficando velho, que, né? É uma responsabilidade, né? Mas é chique, né? E, de fato, tenho sido tratado... Hoje ele falou, tem um rapaz... A sua exposição, eu falei, mas isso é para ministro de Estado. Eu não preciso disso, é muito chique para mim. Pode me deixar aí que eu vou de táxi mesmo. Não, eu falei, não, então vou curtir o dia de princesa, né? Enfim, muito bem recebida e muito satisfeita com a atribuição desse tema. Eu acho que é um tema absolutamente relevante e acho importante destacar que é um tema que nós estamos falando aqui, nós, advogados, na nossa sede, na nossa casa, na Ordem dos Advogados do Brasil. Coincidentemente, realmente muita coincidência, vai haver na OAB de Curitiba, né, lá do Paraná, na sexta-feira, um evento só sobre compliance tributário. Não, compliance tributário não, só sobre compliance. E uma mesa de compliance interdisciplinar que vai envolver tributário. Então, isso me chamou a atenção e me fez refletir, porque, de fato, o papel institucional da OAB é bastante importante no sentido dessa orientação de cumprimento da legislação, de promoção da regularidade no país, enfim. Então, essa, de fato, é a sede, entre todas, né? Porque o que nós vamos falar aqui está muito relacionado à ética e justiça. Daí, realmente, eu ter me apaixonado pelo tema. Não tinha ainda falado especificamente sobre compliance, mas a gente, toda vez que vai falar alguma coisa, por respeito aos que vão nos assistir, a gente estuda, se aprofunda, que foi o que eu fiz, e não conseguia mais parar de ler sobre isso. Eu falava, nossa, isso aqui é maravilhoso, é um tema lindo, né, romanticamente falando. Né? Mulher tem direito a essa parte do lindo. Né? E conversei muito com meus alunos de doutorado na terça-feira, lá na nossa aula de doutoramento, porque, de fato, ele tem um viés filosófico muito importante, né, que nós vamos falar. Então, sem considerar a extrema relevância pragmática do tema, a gente vai observar, no tempo que a gente tem aqui, que o viés filosófico dessa questão é muito importante, até, quem sabe, mais importante do que as próprias providências que se adotam no sentido de agir em cumprimento à lei. E, enfim, então, até tive um contato da professora Karen Giredini. Ela falou, o que você quer falar no Congresso do IBET? Eu falei, posso escolher? Ela falou, pode. Eu falei, compliance. Que aí eu quero estudar mais até lá. Ela falou, muito legal, vamos fazer uma mesa de compliance? Eu falei, eu acho ótimo. Né? Então, enfim, realmente é um tema encantador e de extrema relevância. Pois bem, quando a gente refere à questão do compliance, sobretudo no ambiente empresarial, nós estamos falando de uma postura de conformidade com a lei. Compliance significa conformidade. Tá? Conformidade com o quê? Com a lei, com regulamentos, etc. Nós temos tido, felizmente, no Brasil, um crescimento bastante grande no que diz respeito ao interesse das empresas em construírem, em adotarem planos de compliance. Né? Então, as empresas hoje têm setores de compliance e tem sido muito frequente, a gente tem ouvido muito essa palavra no dia a dia da gente. A gente vai ao banco, não pode porque isso não passa pelo setor do compliance. Isso não pode porque não passa pelo setor do compliance. Isso é uma grata surpresa em se tratando de Brasil. Né? Então, as empresas hoje têm essa preocupação em ter um programa de compliance que estimule, verifique as inconformidades, permita denúncias,
em relação a um eventual não cumprimento da lei, porque no ambiente empresarial nós temos centenas, às vezes dezenas, às vezes centenas de pessoas trabalhando, cada um com seu comportamento individual, que muitas vezes pode não refletir o comportamento da empresa em si. Então, havendo preocupação, né, do alto escalão da empresa com a observância à lei, há que se criar um código de ética dentro da empresa, em que se estabeleça quais são as exigências e as penalidades em caso de descumprimento, em face das responsabilidades que podem advir do descumprimento da lei. Pois bem, historicamente falando, entre todos os países, né, que em um determinado momento histórico passaram a se preocupar mais fortemente com o cumprimento da legislação, nós temos disparado na frente e antecedendo a todos os outros, os Estados Unidos, né, que começou no início do século XX, em 1906, com a promulgação do FDA, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que foi aquele momento em que começou a surgir a ideia do Estado regulador, né? Então, lá no começo do século XX, a ideia do Estado regulador já surgia nos Estados Unidos com a primeira providência no sentido de fiscalizar o cumprimento pela lei, no caso da iniciativa privada, a primeira providência foi esse ato do FDA para controlar alimentos e medicamentos. Depois veio a legislação que criou o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, a lei anticorrupção, e entre tantas outras. Então, eles começaram em 1906 de maneira bastante incisiva no que diz respeito ao controle da lei. Porque todo mundo já deve ter ouvido falar, Estados Unidos não tem conversa, it's the law, é a lei. Né? E ninguém discute, enfim, a gente dirige lá e tem várias placas do lado, não pode isso, não pode aquilo, it's the law, é o suficiente. E às vezes a gente fala, mas tudo bem, quem está fiscalizando isso? Não vê com o carro de polícia na rua de jeito nenhum, experimenta infringir aquilo, eu não sei de onde aqueles carros saem. É um negócio, parece que saiu, eu falei, para dar um... Outro dia eu estava lá, viraram, assim, fizeram uma conversão que eu quase bati, a pessoa não estava na mão para a conversão. Falei, se fosse eu, brasileira, já tinham me pego aqui, né? Eu fui falar isso, que veio polícia atrás deles. Então, não tem perdão, né? Essa concepção cívica, então, surgiu a partir desses atos dos Estados Unidos. No Brasil, em 98, com maior consistência, vamos assim dizer, surgiu com a lei anti-lavagem, né? Essa lei de 98, 9.613 de 98, que depois foi alterada em 2012 e criou, na verdade, o COAF, que é aquele órgão que fiscaliza as operações bancárias, impondo às empresas a comunicação no prazo de 24 horas de qualquer operação realizada em moeda ou ativos que possam ser convertidos em moeda. Então, hoje, ninguém consegue comprar um carro com dinheiro vivo. A concessionária não vai aceitar. Ou um imóvel com dinheiro vivo, também está dentro dessa situação. Então, essa evolução no Brasil foi bastante positiva. Nós tivemos, em 2015, o decreto 8.420, que regulamentou essa legislação e sugeriu, incentivou as empresas a ter programas de compliance, porque, naturalmente, a decisão por estar em conformidade com a lei é da gestão da empresa. O que fez o decreto que regulamentou a lei? Sugeriu, né, procedimentos de compliance. Então, há artigos nesse decreto que sugerem ao empresário o que fazer para manter um estado de regularidade legal, como regra geral, não necessariamente fiscal. Como o compromisso da alta administração,
um código ético, canais de denúncia, a revisão desses processos com frequência, treinamentos, etc. Então, isso está na redação do decreto, ou seja, um modelo de compliance sugerido pelo Estado para ser adotado pelas empresas. Pois bem, por que a preocupação e por que eu faço questão de destacar o aspecto positivo desse tema do compliance? Porque, ao contrariamente ao que acontece nos Estados Unidos, infelizmente eu tenho que falar isso na frente da minha bandeira amada, né? Eu fico sempre emocionada, né? Nós não temos essa cultura de respeito à lei, né? Nós temos, isso não é novidade para nenhum, a certeza da impunidade, enfim, todo mundo acha que nunca vai acontecer nada, porque muitas vezes, ao longo da história, o non-compliance, ou seja, a não observância da lei, foi ignorada ou foi menosprezada, enfim. Então, realmente, o brasileiro tem esse problema cultural. Normalmente, quando eu abro meus cursos de graduação lá na Universidade Federal do Paraná, e tentando já explicar, vamos assim dizer, para os alunos, o nível de dificuldade do direito tributário, algumas coisas que vão desgostar esses alunos, enfim, a dinâmica da legislação, etc. Eu procuro esclarecer. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: nós temos uma Constituição absolutamente analítica, com 17 artigos dedicados ao direito tributário. É mais do que qualquer país democrático do mundo. Qual é a razão disso? Cultural. E uma razão, no meu diagnóstico, uma razão cultural de parte a parte. Ou seja, o Estado não confia em nós, cidadãos contribuintes. E nós não confiamos no Estado no cumprimento das suas funções institucionais. O que acontece? Uma reação negativa que repercute fortemente na arrecadação e no sistema tributário. Então, essa questão cultural, por isso que eu digo que o tema do compliance tem, a despeito da utilidade prática, um fundo filosófico absolutamente relevante, porque, na verdade, é uma questão comportamental. É de crença na lei, crença nas instituições, enfim, acreditar que, de fato, nós temos um sistema eficiente. Então, quais são as causas, vamos assim dizer, do non-compliance pelos contribuintes? Ou seja, porque nós temos contribuintes, pessoas naturais ou jurídicas, que descumprem a legislação com tanta frequência. Infelizmente, a gente não pode se fiar absolutamente nos dados, no sonegômetro, por exemplo, né? Eu não sei com que critérios aquele sonegômetro está rodando lá, mas ontem estava dito que até ontem nós tínhamos 255 bilhões de sonegação. É muito, principalmente no cenário que a gente está passando. Como eu tenho um relacionamento próximo com o pessoal do IBPT, lá em Curitiba, do Gilberto Amaral, que faz essas pesquisas, eu falei, esse sonegômetro confiável, vocês já viram isso? Olha, nós não sabemos qual é o critério. Eles me falaram que fizeram uma pesquisa que vai ser publicada semana que vem. Ele não pôde, até entendo, imagino que devam estar fazendo há muitos meses, né, me antecipar os resultados, mas ela falou, olha, são índices altíssimos de não cumprimento dos deveres tributários, e o padrão que nós tomamos, as informações são calcadas em informações fornecidas pela Bolsa de Valores. Foi a única coisa que a Letícia Amaral me falou. Eu estou bastante curiosa com o resultado dessa pesquisa. Mas o fato é que não dá para ignorar que nós temos realmente um índice de não cumprimento, não vamos falar sonegação necessariamente, porque o tributo pode ser pago, pode deixar de ser pago por questões de ausência de recursos, por exemplo, ou de uma maneira maliciosa, sabendo que deveria ser pago e utilizando de artifícios, artimanhas, e aí nós teríamos a sonegação, né? Então, nós temos um alto nível de inadimplência, um elevado nível de inadimplência, que é precisamente o non-compliance. O que é inadimplência? É o descumprimento da lei tributária, né? E que tem como causas
em relação ao contribuinte. Por que o contribuinte deixa de cumprir os deveres tributários? Tanto o pagamento de tributos, como as obrigações acessórias. Primeiro, diante de uma insatisfação com a atividade do poder público. Esse é o primeiro motivo. Eu pago o tributo e não vejo resultado. Eu não tenho segurança, eu não tenho educação, eu não tenho saúde, que é o principal. As pessoas estão morrendo no chão dos hospitais. Enfim, não há o retorno necessário pelo pagamento de tributos tão elevados como aqueles aos quais nós estamos sujeitos. Então, essa ausência de uma atuação eficaz e eficiente do Estado é um dos argumentos que a gente ouve em relação aos contribuintes quando eles deixam de cumprir a obrigação tributária. Há também aquela sensação de injustiça na carga tributária. Além de o Estado ser ineficiente e não prestar os serviços públicos básicos essenciais, a carga tributária é injusta porque é regressiva, paga mais tributo quem tem menos, paga menos quem tem mais, enfim, se a gente for pensar em capacidade contributiva, e ela muitas vezes é antisonômica. Então, por exemplo, nós falávamos de isenções fiscais, né? A minha tese de pós-doutoramento, quando eu fiz a tese de pós-doutoramento, a ideia era justamente defender as isenções e os incentivos fiscais como uma forma de planejamento tributário legítimo. Quanto mais eu estudava, quanto mais eu enfrentava o tema, mais eu me convencia do absurdo que é a desoneração tributária. Eu falava, meu Deus, eu fico até arrepiada de falar. Eu falava, isso é muito antisonômico, isso tem que acabar, isso enfim, é uma das razões das coisas não darem certo. Nós temos um índice elevadíssimo de desoneração tributária, que são muito injustas, porque quem consegue obter uma desoneração tributária é quem tem um bom advogado que vai fazer um texto que esteja o máximo possível conforme a Constituição Federal, vai ter outro grupo que vai atuar no Legislativo. Então, eu já fiz várias vezes isso, da empresa me pedir um texto para tentar uma desoneração e depois entregar para um grupo, não sei, que faz lobby para a empresa, não sei para onde vai. Eu sei que saía dali o texto dentro da constitucionalidade. Só que, o que acontece? O orçamento público é que nem orçamento doméstico. Você tem que arrecadar, você tem que ganhar o necessário para cobrir as despesas. Então, é uma coisa fechada. Se você deixa de arrecadar, porque alguns deixaram de pagar, outros vão ter que pagar por ele. Como funciona o orçamento nessa situação, né? Eu publiquei o livro em Portugal porque eu não queria que meus clientes vissem as minhas conclusões, né? Porque eu detono os incentivos e os benefícios fiscais. Eu realmente acho que tinha que eliminar todos, deixar só aqueles necessários para a dignidade da pessoa humana, que são os abatimentos do imposto de renda, de educação, saúde, etc. O resto, e aí, lógico, tudo isso envolve uma outra discussão sobre progressividade, proporcionalidade, flat tax, etc. Mas o fato é que essa sensação de injustiça é fruto também de uma situação em que eu estou vendo que está cheio de gente que está liberado do pagamento do tributo e eu tenho que pagar. Então, essas inconformidades, esses non-compliances do sistema no âmbito estatal. O custo do cumprimento das obrigações tributárias, que todos já devem ter tido acesso às informações do Banco Mundial, que diz que nós gastamos 2.600 horas por ano para cumprir as obrigações. A Receita contesta esses dados, enfim, mas é uma informação no sentido de que nós temos realmente um elevado número de obrigações acessórias a cumprir. Outra coisa que gera também aquela coragem de descumprir a legislação tributária, ou vontade de descumprir. No Brasil, o sistema no Brasil premia o mal pagador. Infelizmente é isso. São N situações que com as quais a gente se depara no dia a dia e vê que isso está errado. Inclusive os parcelamentos é bom para os nossos clientes,
Aqui eu estou falando entre advogados, acadêmicos, pelo amor de Deus, vocês não saem falando para todo mundo, senão a partir de amanhã fecha a porta do escritório. Né? Mas essa é a dificuldade de ser professor e advogado. Né? Às vezes eu comento em casa, falávamos que estou 30 anos casada, meu marido fala, escuta, eu falo, olha, veio um cliente querendo isso, eu não vou fazer porque eu não acredito nisso. Está sobrando? Eu falo, não, mas eu tenho você para me sustentar. Então, eu só faço coisas legais que eu acho super legais. Né? Eu não consigo escrever uma coisa na qual eu não acredito. Eu não consigo dizer, por exemplo, que a progressividade depende de emenda constitucional. Eu não acho que depende. Eu acho que é fruto do princípio da capacidade contributiva. Ela não pode ser confiscatória. Mas, enfim, há coisas que são mais difíceis para mim no âmbito da advocacia em razão desse meu viés acadêmico. Então, nós temos realmente soluções que favorecem o mal pagador. Por exemplo, a tributação fixa das sociedades de profissionais. Né? Começou em Curitiba, depois acho que foi Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né, que nós fizemos um pool de mineiros, cariocas e curitibanos no sentido, montou-se um escritório lá em Brasília no sentido de tentar retomar essa tributação, que deu certo, foi retomada, enfim, mas Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades a querer mudar a tributação para as sociedades profissionais. O que aconteceu? Os colegas que, querendo estar em conformidade, pagaram o ISS pelo faturamento, não conseguem recuperar o ISS. Eu tenho uns 2 processos que não conseguem. O que acontece? Para esse tributo se aplica o artigo 166, ou seja, se você como advogado não provar que o ISS não repercutiu no preço do produto, do serviço, ou não tiver autorização do seu cliente para pedir o ISS de volta, você não consegue recuperar. Então, o que aconteceu? Os advogados, normalmente isso aconteceu com os advogados, que já sabem dessa inconformidade do sistema. Vou esperar para ver o que acontece. Já que a Betina, a tese é boa, Você acha que vai dar certo? Acho que vai dar certo, mas não dá para saber. Né? Então, eu não vou pagar. Vamos ver o que é que vai acontecer. E daí, o que aconteceu? Foi mantida a tributação fixa, sem nenhum problema para quem não pagou, e quem pagou morreu. É confiscatório. Então, realmente, nós temos muitas soluções que favorecem o mal pagador. Outra coisa que desencoraja, para falar pouco, vamos assim dizer, o brasileiro de cumprir a legislação tributária. Os escândalos de corrupção. Quer dizer, eu pago o tributo, meu dinheiro está indo para onde? Né? Diante das notícias na televisão. A demora na solução de litígios administrativos e judiciais. Então, eu não vou ficar esperando a solução administrativa ou judicial, que isso vai inviabilizar a atividade da minha empresa. Eu vou adotar, isso as empresas usam essa terminologia, uma posição não conservadora e vou compensar aqui administrativamente, depois a gente vê o que acontece. Né? Enfim, então, todo esse cenário favorece o non-compliance no âmbito tributário, ou seja, o não cumprimento da legislação tributária no sentido do pagamento de tributos e das obrigações acessórias. Quais são as consequências, então? Então, o contribuinte brasileiro, ele tem N motivos, pelo menos ele acha que tem, né, para deixar de pagar o tributo. Ele acha que todas aquelas causas que nós vimos justificam uma inadimplência. Como não tem isso, não tem aquilo, eu não preciso pagar tributo. Né? Isso gera uma redução de arrecadação, com que consequência? Redução dos recursos para financiamento das instituições democráticas. Se eu deixo de pagar o tributo, o Estado tem menos recursos para financiar as instituições democráticas e, sobretudo, para realizar a justiça fiscal e, consequentemente, a justiça social. Ou seja, eu me refiro àquela utilização da tributação como um instrumento de redistribuição de riquezas. Né? Enfim, então, a ausência de recursos tem essas consequências imediatas. O descumprimento das obrigações acessórias, às vezes inviabiliza, às vezes dificulta a fiscalização do contribuinte por parte do Estado. E o que ocorre, e é uma preocupação bastante palpável para as empresas, é o desequilíbrio concorrencial. Se alguns pagam tributos
e repercutem esses tributos no preço dos seus produtos, ou seja, na precificação do seu produto, e outros não pagam tributos, e, portanto, o seu preço não tem o tributo embutido, o que acontece? Quem deixou de pagar tributos está numa situação favorável no ambiente concorrencial, porque tem na precificação uma vantagem. Então, isso elimina a neutralidade, o princípio da neutralidade, no âmbito do exercício da atividade econômica. Ui, o que eu aprontei aqui? Bom, enfim, qual é o interesse dos estados, então, nos programas de compliance? Incrementar a arrecadação e aderir a esse movimento global, né, de transparência e de combate à corrupção, porque essa é uma realidade mundial hoje, né? Qual é o interesse do contribuinte nos programas tendentes a evitar o non-compliance, ou evitar o não cumprimento da legislação? Quando o contribuinte adota um procedimento de compliance tributário, ele tem esses propósitos. Tá? O quê? Evitar a incidência de sanções pecuniárias elevadíssimas com um aumento sensível da dívida. Evitar fiscalizações severas. Evitar regimes especiais, a submissão a regimes especiais destinados a inadimplentes contumazes. Nós temos um lá no Paraná que é uma loucura para os inadimplentes contumazes. Um regime administrativo de fiscalização e de cumprimento de obrigações acessórias, etc. O contribuinte, a gestão da empresa que está interessada num programa de non-compliance, busca também evitar no âmbito empresarial a prática de suborno, com a respectiva responsabilização. Ou seja, busca manter a reputação da empresa, porque, como eu disse, no ambiente empresarial, nós temos dezenas, centenas de cabeças com comportamentos éticos diferentes. Então, a empresa, no momento que adota um programa de compliance fiscal, faz o que está à sua altura, no sentido de evitar todas essas consequências. Incremento da dívida, fiscalização mais severa, regimes especiais de fiscalização, ou aos quais tenha que se submeter, e a prática de suborno no âmbito empresarial. Tem me chamado a atenção até nos contratos de honorário. Agora mudou tudo, e isso que eu digo que tem sido um tema muito importante, muito atual, e por isso, mais uma vez, eu cumprimento o Alexandre, porque realmente acho que uma situação que nós temos que estudar bastante e difundir bastante. Eu acho que o mais importante é a difusão dessa ideia, né? Eu tenho lido assim, olha, a prática ou a defesa dos interesses da empresa deve se restringir aos padrões de compliance e à atuação meramente jurídica. Eu fico ofendidíssima. Falo, o que eles estão querendo dizer com isso? Agora também estou fazendo da minha parte. Quando eu faço contrato de honorários, eu falo assim, a minha atuação é estritamente jurídica, porque, pronto, então... O meu compliance aqui é esse também, eu não gostei do que eu li, né? Parece uma ameaça. Olha, você vai atuar só juridicamente, não adianta querer dar um jeitinho na administração. Jeitinho não parte da gente nunca. É eles que ficam na cabeça da gente inventando essa conversa que eu já afasto de cara, né? Eu tenho uma fama de bravíssima lá, para auditores, procuradores, enfim. Embora que eu acho que não tem razão. Você fala, nossa, mas eu sou super legal. Não tanto. Quando eu fecho a cara mesmo. Mas, enfim. Então, o que acontece? É importante, então, destacar, a gente viu quais são as causas e que o estado do non-compliance está muito presente nessas causas. A ineficiência do Estado, a inconformidade do Estado. Então, eu acredito que quando a gente vai falar sobre compliance ou non-compliance, a gente tem que analisar essa questão não só à luz da atividade privada, mas à luz da atividade pública. Não só nós temos que estar em conformidade com a lei, mas o Estado também tem que observar a lei e a Constituição, até porque se ele, de fato, fizer isso como deveria fazer, porque... Vamos imaginar que deveria partir do Estado isso. Quem sabe as causas que nos levam, nós não, nós que estamos aqui, os que estão lá fora,
né, deixar de efetivamente cumprir a legislação, venham a ser mitigadas ou desaparecer, enfim. Então, no âmbito público, eu acho que também existe a situação da necessidade de um programa de compliance no âmbito público, tá? De cumprimento das leis e da Constituição, inclusive as normas de procedimento interno. Isso levaria a uma maior eficiência do poder público, tanto no exercício da competência tributária, como na atividade de fiscalização e arrecadação de tributos. Então, se é verdade que nós, contribuintes, muitas vezes, mais do que deveria, não atuamos em conformidade com a lei, ou seja, é o conhecido non-compliance, é verdade também que o Estado, da mesma maneira, por isso que eu digo que é cultural de parte a parte, não faz a parte dele de observar as leis e a Constituição. No âmbito privado, né? Então, o que nós teríamos no compliance no âmbito privado? A observância das leis e das constituições, da lei e da Constituição, com o pagamento de tributos e respeito a obrigações acessórias, e das normas internas da empresa, né, que muitas vezes são esses procedimentos aos quais eu me referi no início da minha fala, como códigos de ética, normas de procedimento interno. A gente ouve, por exemplo, hoje em dia a gente toma cuidado, você vai mandar um calendário do escritório, sei lá, um mousepad. Tem uma limitação, as empresas têm, olha, os funcionários só podem receber presentes até R$10, fora isso, não podem receber. Então, essa ideia, como eu falei, de compliance é uma ideia íncita ao ambiente empresarial, e como eu referi, que vai ser inclusive objeto desse seminário na sexta-feira, lá na OAB do Paraná, e que tem permeado, ganho espaço, né, na sociedade. O que é o compliance tributário no âmbito das empresas? Quando eu posso dizer que uma empresa tem um programa de compliance tributário? Quando ela tem um desses 3 modelos, tá? Fiscal, contábil e consultoria tributária, fiscal, contábil sem consultoria tributária, ou fiscal, contábil e consultoria segregados, as 3 coisas segregadas. O que seria o compliance fiscal da empresa? Pagamento de tributos. O contábil é a contabilidade e o consultivo é o relativo ao planejamento tributário. Então, quando a empresa tem uma organização que envolve um desses modelos, tem um setor responsável pelo cumprimento de normas, um setor contábil, um setor fiscal, um setor consultivo. Juntos ou isoladamente, ela já deu passos significativos no sentido de ter um programa de cumprimento da legislação tributária. A Deloitte fez uma pesquisa sobre os custos que representam o compliance tributário no ambiente empresarial. E observem que eles ainda são muito incipientes. Então, nós temos lá até R$100 milhões, 3,53% do orçamento da empresa aplicado em compliance. De 100 milhões a 1 bilhão, 0,48. Mais de 1 bilhão, 0,29. Não, 20, não, é outra porcento lá. Enfim, então ainda, embora esse tema tenha sido ouvido e tenha sido considerado de uma maneira mais consistente no âmbito empresarial, hoje ainda está longe de ser o ideal, porque para que eu tenha um departamento de compliance absolutamente efetivo, imparcial, né, e que possa exercer plenamente as suas atividades, esse departamento tem que ter um orçamento que cubra todas as necessidades do setor e tem que ser um setor, na verdade, autônomo, com autonomia em relação ao alto escalão da empresa, porque senão é só para inglês ver, vamos assim dizer, né? Perde a razão de ser. Bom, de sua parte, o Estado, vamos assim dizer, dá uma empurradinha, um estímulo para que o contribuinte, um estímulo entre aspas, para que o contribuinte cumpra a legislação. Então, o que nós podemos falar que são medidas públicas de, vamos assim dizer, de
estímulo ao cumprimento da legislação tributária, mas, na verdade, é uma legislação que o Estado criou, o que quer dizer é o seguinte, se vocês não fizerem isso pela própria vontade de vocês vão fazer porque a lei assim estabelece e as sanções são pesadas. Então, são considerados, né, legislações que prevêem o compliance tributário, por exemplo, a linha azul, que é uma legislação que prevê que as empresas que atuam na esfera aduaneira, que fazem exportações, por exemplo, podem se habilitar previamente, demonstrando que elas têm um setor contábil interligado, que existe uma transparência de informação, e elas fazem isso de uma maneira prévia, de forma que o despacho aduaneiro seja expresso. Isso é chamado de linha azul. Né? Então, é uma possibilidade de mostrar que a minha empresa está em conformidade com a lei, considera o compliance tributário, comprovar isso para a Fazenda Pública e ela, diante dessa constatação, vai, então, autorizar o despacho aduaneiro expresso, porque já viu que existe um procedimento de compliance interno da empresa. A mesma coisa o Sintegra, que é a integração dos sistemas de fiscalização e recolhimento de ICMS, o Siscomex, a SPED fiscal, que internamente na Receita é chamada de escrituração fiscal digital, e o Siscorserve, que provavelmente todos vocês conheçam. Pois bem, em relação a essa questão do compliance fiscal, a escola do Law and Economics fez um estudo muito antigo. Vocês vejam que a ideia de compliance nos Estados Unidos surgiu no início do século XX. Né? Então, esse estudo não é recente, e, vamos assim dizer, as conclusões a que chegou a escola do Law and Economics em relação ao não-compliance fiscal, o não cumprimento das obrigações tributárias, é o seguinte: o que eles dizem? Que o tax gap, o que é o tax gap? É aquilo que o Estado espera arrecadar, é a diferença daquilo que o Estado pretende arrecadar com aquilo que ele efetivamente arrecada. Essa diferença que é fruto do non-comply, ou seja, imaginando que todos cumprirão suas obrigações tributárias, a arrecadação seria X. Como alguns não cumprem as suas obrigações tributárias, eu tenho uma diferença, esse tax gap de X, de tanto. Né? Então, essa não arrecadação refletida no tax gap, segundo a escola do Law and Economics, é fruto das atividades lícitas ou ilícitas, com o que, de cara, eu discordo. Eu acho que o que nós estamos falando aqui é um non-compliance. Quando a gente só pode falar em non-compliance, não cumprimento da legislação, não estar em conformidade ou um estado de inconformidade, quando o descumprimento da legislação tributária, ele pode ser qualificado como ilícito, porque o planejamento tributário, pelo menos no Brasil, mas é assim no exterior, é a possibilidade de redução da carga tributária dentro do que a lei autoriza. E nessa situação, isso já deveria estar computado, vamos assim dizer, considerado no que concerne à arrecadação tributária. Então, eu pessoalmente acho que eu não posso considerar o não recolhimento lícito dentro dessa ideia de non-compliance. Quem faz planejamento tributário está em conformidade com a lei, não ostenta um estado de inconformidade. Né? Aí, eles dizem que o non-compliance se dá por razões econômicas, sociais ou éticas. Tá? Econômicas. Por que uma empresa determinada, um contribuinte, pessoa natural, deixa de pagar os seus tributos? Porque ele vai calcular o custo-benefício daquilo. Isso para quem trabalha no direito tributário, é o dia a dia. A gente vê, é a conversa do empresário. Qual é o meu risco de autuação? Será que se eu fizer isso eu vou chamar a atenção da Receita, eles vêm aqui me fiscalizar? Essa é uma pergunta. É o seguinte: a senhora acha que se a gente deixar de pagar, isso pode chamar atenção, para eles virem ver outras coisas? Eu falo, mas tem outras coisas para eles verem? Não, porque eu preciso saber. Se é aquela coisa, seja sincero, a coisa do advogado criminalista. Né? Mas se eles chegarem aí, baterem, tem umas coisas que não é para eles verem. Não, então não faz, porque eu acho que vai chamar a atenção da Receita. Né? Enfim,
Então, eles consideram esse custo-benefício. Eu vou deixar de pagar o tributo, qual é a chance de eu ser atuado, qual a chance de não ser, tem decisão favorável, tem processo em andamento de outros contribuintes, tem consulta, enfim. É bem frequente que o empresário calcule o custo do inadimplemento, se vale a pena ou não. Essas são as razões econômicas referidas pelo Law and Economics. As sociais, que esses estudiosos disseram que há razões sociais, são aquelas referentes ao estigma. É o seguinte, se ninguém paga, eu também não vou pagar. Que não é muito comum nos Estados Unidos, mas aqui é. E eu ouço isso até no meu ambiente familiar. Eu tenho uma cunhada que fala o seguinte, eu não vou pagar. Eu não vou pagar tributo, porque ninguém paga, eu também não vou pagar. Eu falo, mas como ninguém paga? Você acha que o Estado vive do quê? Não, ninguém paga, eu também não vou pagar, eu tenho você para me defender. Eu falei, estou fora. Me desconsidero. O meu, eu pago. Olha, eu chego numa fila diferente quando eu chego dos Estados Unidos ou do exterior e trago alguma coisa que tem que ser declarada, eu falo para minha família, passem, porque eu vou pagar meu tributo. A hora que eu pegar o microfone para meter a boca, eu não quero que tenha alguém falar, ela por causa de R$500, eu peguei ela. Isso não vai acontecer. Eu realmente estou assim... Tem uma pessoa com a consciência tranquila, sou eu. Então, eu não vou resolver esse tipo de problema. Uma pessoa que tem esse estigma. Se ninguém paga, eu também não vou pagar. Mas vejam que isso não é uma realidade só nossa, brasileira. Isso está presente no estudo deles. Isso é universal, mundial, enfim. E as razões éticas, a falta de credibilidade no Estado, a sensação que a tributação é injusta e os recursos arrecadados são mal aplicados. Então, o que acontece? O empresário fica nesse dilema ético, econômico, eu pago, eu sei que tem que pagar, eu aprendi que eu tenho que pagar, mas a minha empresa está numa situação difícil, enfim. E aí tem que optar entre essas, na verdade, avaliar as suas razões éticas, econômicas e sociais para decidir se está ou não em conformidade com a legislação. O que convence o contribuinte a cumprir a lei? Na minha opinião, a primeira coisa que conscientiza o contribuinte a cumprir a lei é a consciência ética e cívica de que ele praticou um fato gerador, ocorreu a incidência, nasceu a relação tributária e ele é devedor. Né? Então, se o Estado está fazendo, se está deixando de fazer, isso é em outra via, em outra esfera que a gente tem que resolver. A nossa parte a gente tem que fazer. A gente tem que cumprir a lei. Né? Então, essas convicções éticas, as sanções pecuniárias altíssimas, os estímulos estatais também, essas notas fiscais, paulista, paranaense, etc., são estímulos que o Estado dá ao cumprimento da legislação, e que valem muito a pena. Adoro essas notas fiscais eletrônicas. E também a preocupação em reduzir responsabilidades no caso de uma fiscalização, por exemplo, em relação à corrupção. Se a fiscalização, diante de uma denúncia de corrupção, observa que a empresa tem um programa de compliance fiscal, certamente as penalidades serão reduzidas, mitigadas, serão mais amenas. Então, esses são os elementos de convencimento. A OCDE analisou essa situação e fez algumas recomendações, assim para as empresas como para o poder público. Estimular a boa governança, esclarecer a responsabilidade do gestor, no caso do descumprimento da legislação tributária, o que nós já temos no Brasil, está refletido nos artigos 135 a 137 do CTN, divulgar amplamente a troca de informações, é o que aconteceu no repatriamento, né? Olha, saibam vocês, população, que o nível de troca de informações entre os países do mundo na verdade, é imediato, é eletrônico. A pessoa, quem aderiu, e muitos não aderiram, nós tivemos aqui uma reunião em Belo Horizonte, também coordenada pelo professor Alexandre, pelo professor Walter, enfim, em que ficou muito claro isso, que não vai ter uma segunda chance e vai ser pego aquele que estiver praticando esse tipo de inconformidade. Agora, eu no meu escritório tive pelo menos uns 4 que falaram, continua com a sensação de impunidade, não vai acontecer nada, eu vou deixar do jeito que está. Aí, depois eles vieram, é o seguinte, o banco está me dando um cheque,
de volta, eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, quando passou o programa de regularização. Falei, agora está duro. Agora, então, assim, a pessoa tem que ser... são os mais idosos, na verdade, tão acostumados com a impunidade e que não acontece nada no final, porque eu acho que esse tema do compliance está muito mais palpitante, porque nós estamos retomando a ética no país. Então, essas notícias, essa comprovação que nós estamos vendo, que de fato a impunidade não acontece mais, pelo menos nos níveis em que vinha acontecendo até agora, tem encorajado mais os contribuintes a cumprirem a lei, ou promovido essa compreensão, né? Ainda, a OCDE recomenda aos estados que concentrem a sua fiscalização em contribuintes maus pagadores, e isso vai refletir indiretamente sobre os bons, que vão ver que estão sendo menos fiscalizados. Estimule a regularização de débitos com mecanismo simples, né? E façam a adesão ao ambiente de transparência global. Como se mede os níveis de compliance, segundo a OCDE, né? Os níveis de non-compliance, na verdade, tributário, através da mensuração do cumprimento das obrigações acessórias, as estatísticas de não recolhimento de tributo e a confiança, através do questionamento dos contribuintes sobre a sua confiança nos estados. Estou chegando ao encerramento, e agora eu acho que esse é um tema que não poderia deixar de ser analisado à luz da questão da ética, da justiça e da moral. Como eu falei para vocês, embora toda essa situação de como se dá o compliance, de quais são as soluções estatais, públicas e privadas em relação a esse tema, é fundamental que a gente, no caso brasileiro, né, que voltemos aí na história bastante, né, para analisar qual foi a origem dessa cultura de descumprir a lei. No Brasil tem a lei que pega, a lei que não pega. Ou seja, se tem uma lei que não pega, é uma lei que não está sendo cumprida. Da onde surgiu toda essa situação? Na minha concepção, de um problema educacional. Tá? Então, eu tenho me dedicado lá no doutoramento da Universidade Federal do Paraná, no mestrado também, à análise da capacidade contributiva há pelo menos 10 anos. Há 10 anos que é um princípio tão rico e com um conteúdo tão amplo que não se esgota o estudo da capacidade contributiva, e esse estudo me levou a várias reflexões no sentido da necessidade de estudar o direito à luz do direito, das ciências econômicas, das ciências políticas, já que o nosso sistema tributário é uma opção do gestor, então o nosso e de todos, né? Então, quando a gente tem um sistema que vai usar tributos para resolver o problema dos caminhoneiros, isso, sem dúvida, é uma opção política. É o gestor que decidiu dar essa solução. Eu fui aluna do professor Geraldo Taliba na graduação, e sempre brinco que ele deve estar se reverando no túmulo, com essa minha análise do direito à luz, não da teoria econômica do direito, mas da análise econômica do direito. Eu acho que nós não podemos diminuir a análise, vamos assim dizer, do direito em face dos elementos econômicos, o que é mais próprio da teoria econômica do direito. Agora, a análise econômica do direito nos permite que o nosso foco permaneça sendo foco jurídico, considerando elementos de natureza econômica, política, etc. Enfim, quando eu, de fato, fiz isso, numa das evoluções desse meu estudo, eu verifiquei e falei, não, agora eu tenho que parar em economia, tenho que parar em ciência política, eu preciso parar de estudar direito e estudar não filosofia do direito, filosofia, porque eu preciso ter uma concepção pessoal do que é um sistema tributário justo. Então, nós vimos ali no começo da exposição que o non-compliance, que leva à necessidade do programa de compliance, está na concepção de cada contribuinte que o sistema não é justo.
eu vou avançar um pouquinho aqui, depois eu volto. O que Aristóteles... Eu estou em love com Aristóteles. Adoro. Cada vez mais. Eu fui indo para trás, porque comecei com Rawls, com a teoria da justiça, e aí um professor de filosofia lá da universidade falou, nossa, mas é muito ruim. Você leu aquele livro inteiro. Eu falei, nossa, eu achei super chique, que eu estava recorrendo ao Rawls, de Harvard. Não é muito ruim, Betina, é outros que você tem que ler. Mas eu já tinha lido, foi bom, sempre é bom, é uma leitura, né? São linhas filosóficas, né? E aí fui voltando até que eu cheguei no Aristóteles e falei, esse é o cara. Né? Ele está dizendo coisas que dizem respeito à minha realidade, que me esclarecem o direito. É aí que eu sempre tive uma restrição à filosofia na graduação, monstro, porque eu não conseguia alcançar aquilo. Para mim, eu não tinha neurônio suficiente para entender aquele negócio. Mas, é que nem fisioterapia, a gente começa a ler, cria os neurônios. Né? Eu falei, agora, com neurônio, sem neurônio, é caneta, aquele conjunto de caneta colorida, meus livros de filosofia têm amarelo, uma primeira vez eu risco de amarelo, depois de rosa, depois de verde, preciso ler 6 vezes até que eu alcanço ali o negócio. Aí eu falei, não, se eu quero saber alguma coisa sobre justiça tributária, eu tenho que estudar filosofia. Fui a um congresso de 2.500 anos, comentávamos, de Aristóteles na Tessalônica. Muito legal também, muito legal mesmo. Foi uma super oportunidade para falar de capacidade contributiva no Brasil. A indiana se identificou na hora, né? Porque eu falava, nós temos 14 milhões de famílias em estado de pobreza e miséria extrema. Isso é inadmissível. E o direito tributário, quer queira, quer não, pode ser um instrumento de diminuição dessas diferenças sociais. O que eu tenho concluído, na verdade, abrindo um parênteses, depois de estudar, principalmente a doutrina aristotélica, e os nossos problemas orçamentários, é que eu começo a ficar em dúvida o seguinte, a tributação progressiva, que tira mais dinheiro dos mais abastados, vai para os cofres públicos. Quem diz que ela vai chegar na mão para fazer uma redistribuição de riqueza? Então, na mão de quem precisa. Na verdade, nós precisamos de políticas públicas efetivas, né? No sentido de que eles tenham acesso à educação, etc. Enfim, então, eu hoje começo a pensar se o caso não é de redistribuição de riquezas, porque isso levaria séculos para acontecer, mas de redistribuição de oportunidades, como é, por exemplo, o sistema de cotas, né, para quem não teve a oportunidade. Então, por que isso? Isso fruto partindo dessa concepção aristotélica de que nós temos uma justiça universal, que é a moral universal. Justiça, moral e ética é sinônimo. Tá? A moral média da sociedade. A sociedade tem uma moral média, no caso tributário, que é pagar tributos. Vamos conceber que seja assim, porque senão nós estamos perdidos. Né? Essa justiça universal, ela não pode prevalecer sobre o que ele chama de justiça individual, que é a do contribuinte. Ele acha justo que ele não pague tributo, porque ele não tem isso, não tem aquilo, o mal pagador é premiado. Ele não acha que está fazendo nada errado, e nem antiético. Ele acha justo e ético o que ele está fazendo. Então, essa justiça individual, embora ela exista, ela não pode, né, na dicção dele, prevalecer sobre a ideia de justiça geral. O que Aristóteles disse para o filho dele naquele Ética Nicômaco? Né? Ética é o bem-agir perante a sociedade e praticar atos virtuosos. O que é o bem-agir em matéria tributária perante a sociedade? Pagar tributos, cumprir as suas obrigações. Isso é o comportamento ético, não que o contribuinte acha que é ético diante das inúmeras justificativas que ele invoca para o seu autoconvencimento. Né? Aristóteles dizia isso, então, que a educação e como a gente sempre ouve, a educação é a solução para tudo. A educação, é através da educação que os pais vão conscientizar os filhos de que o cumprimento da lei é fruto da ética e da moral. Né? É a educação que prepara o homem para viver em sociedade. Uma criança é bem educada quando repete os gestos virtuosos dos pais. Isso é fato. Todos nós podemos ver, é empírico. Né? A gente busca, normalmente, imitar, né? Reproduzir o comportamento ético, pessoal, social
dos nossos pais. Então, o que ele diz é que a educação em casa e a educação do Estado são fundamentais no sentido da formação de uma concepção ética individual que, se ocorresse a contento no Brasil, certamente diminuiria o número dos inadimplentes, né, do inadimplemento no Brasil. Um autor brasileiro, que ocupou a cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, o Coelho Neto, diz alguma coisa que vai, então, na linha do que Aristóteles diz. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Tá? E aí é que eu começo, eu termino, na verdade, onde eu comecei, né, lá atrás, dizendo o seguinte: nós não vamos, os programas de compliance, naturalmente, vão mitigar toda essa solução, esse problema que a gente tem desse tax gap, né, da arrecadação. Mas não haverá uma solução definitiva enquanto o Estado não assumir a sua parte. Por exemplo, ele tem feito isso ainda de uma maneira incipiente, com programas de cidadania fiscal. A gente, no Paraná, tem várias escolas hoje que têm matérias de cidadania fiscal, com cartilha, explicando às crianças no ensino fundamental por que é importante ela pagar tributos. Isso é tudo fruto dessa doutrina aristotélica. Então, o non-compliance está muito ligado. Uma das soluções, nós vimos, na verdade, o problema. É uma enfermidade o non-compliance, né? Então, nós fizemos um diagnóstico. Qual é a cura para isso? A cidadania fiscal, a educação fiscal, a conscientização de que não é porque o Estado deixa de fazer a parte dele que eu tenho que deixar de fazer a minha. Eu faço a minha, pago os meus tributos e depois eu terei absolutamente legitimidade para cobrar o que for, de quem for, em outra seara. Uma coisa, esse estigma referido pela Law and Economics, não, é imprestável, não existe essa frase. Ele não paga, é a mesma coisa. Eu tinha, quando meu filho tinha um mais velho, né, são 3, mãe tem que dar uma falada, 3 maravilhosos, lindos, etc. Mas o mais velho foi numa boate, ele falou: ó, fulano de tal vai me emprestar a carteira de identidade dele e eu vou pôr minha foto. Ele devia ter uns 15 anos, né? E eu estava ocupada, meu marido falou: você tá concentrada no computador, você está ouvindo o que ele está falando? Eu, não, o que você falou? Ele, não, eu vou trocar, que essa foto tem cola em casa. Eu falei: você está brincando comigo, Alex? Se a lei diz que é 18 anos, é 18 anos, você tem 15. Algum motivo. É o seguinte: se for preso, não me chama. Não, mas todo mundo falsifica a carteira dos amigos. Essa é a coisa. Eu falei: mas todo mundo não são os meus filhos, né? Aquela frase que é toda em todos os lugares do mundo, né? Enfim, então, essa concepção leva a isso. Então, qual que são, então, as causas, o diagnóstico, a solução, né? Por parte do contribuinte, da Fazenda, a alegação de altos índices de inadimplência, segundo o Estado, autoriza a criação e majoração de tributos inconstitucionais. Então, você fala, nós estamos cada vez mais aumentando a carga tributária. Estamos fazendo isso mesmo, o Estado admite, porque nós temos um alto nível de inadimplência. Uma coisa absolutamente também não justifica a outra. Qual a solução para isso? O Estado se conscientizar de que ele tem que observar o caput do artigo 37 da Constituição Federal, observando a moralidade, impessoalidade, eficiência, etc., né? Por parte do contribuinte. Nós vimos que a causa de tudo isso é fundamentalmente a descrença no Estado e a sensação de injustiça, que leva a essa inadimplência reiterada. Como melhorar essa situação em relação do contribuinte? Educação, cidadania fiscal já no ensino fundamental, conscientização cívica. Nos Estados Unidos, eles têm 90% de adimplência, só 10% de inadimplência. Que tem, na verdade, que se justifica esses 10%, em razão das altas penalidades econômicas e criminais que eles têm para o não pagamento do tributo, além de uma concepção cívica muito grande que eles têm, né? O respeito ao Estado. Então, nós precisaríamos seguir na mesma maneira e acreditar que, para que a gente definitivamente ponha um fim, né? Ainda que isso leve algum tempo, em relação a
a inconformidade do contribuinte, a inconformidade do Estado, nós temos que acreditar no que Tipke falou, que existe uma moral do Estado e uma moral do cidadão. Ambas têm que observar a moral média da sociedade e são fruto, naturalmente, de um estado de cidadania fiscal, né, momento em que a gente vai ficar muito mais orgulhoso do que já é em relação a essa bandeira maravilhosa, e vamos poder falar no mundo inteiro que o que se falava do Brasil é passado, e aqui agora nós amamos a pátria, pagamos nossos tributos e o Estado nos respeita. Eu agradeço a atenção, me ponho à disposição através dos meus contatos. Instagram, faltou Instagram, é bom porque é só foto e alegria, né? Adoro rede social, adoro conversar. Como a gente não pode conversar todos aqui, a gente pode conversar pelo Face, adoro, né? Obrigada.